A luz é um dos fenômenos mais interessantes do universo. Possui a maior velocidade conhecida, além da dualidade entre onda e partícula. Sem ela, o universo seria fraco. A vida deixaria de existir. O mundo seria então um eterno breu. Mas pera. Bom dia, ou boa tarde, na verdade. Depende muito da posição do sol, né? Bem, já que estamos na quarentena, vamos aprender algo útil. Vamos falar sobre luz. Ela possui diversas propriedades. Propriedades essas que utilizamos no presente trabalho para nosso bel prazer. Ok, na verdade foi só para ganhar nota. E bem, quando falamos de luz, falamos de ótica. Quando falamos de ótica, falamos de lente. A Brenda, por exemplo, tá aqui queimando alguns papéis com uma lupa. Não me pergunta por quê, vamos só entender o motivo. Bem, a lupa é uma lente convergente, isto é, converge os raios. No foco. O foco dos raios nessa situação é o papel. Ali no centro, bem onde está queimando, tá vendo? Assim, a temperatura acaba por aumentar e ocorre a queima do material. Esse aqui é outro exemplo da utilização da lupa. Aliás, se a distância entre a lente e o objeto for maior que um foco, temos esse efeito, com o jovem Edilson invertido. Jovem Edilson? Foi o narrador que disse, não eu. Seguindo o mesmo pressuposto do aumento, aqui temos uma lente de microscópio, que é basicamente uma lupa pequenininha e faz a imagem crescer ainda mais. E na teoria ela é fixa, só que aqui ela tá solta só para demonstrar mesmo. Agora sim temos uma lente de microscópio fixa. Ela é convergente e geralmente aumenta bactérias, tecidos, tudo isso para estudos em laboratório. Podemos mostrar a utilização de uma lente desse tipo com qualquer objeto simples. Ai, quer saber? Eu não aguento mais lupa. Eu vou chamar outra pessoa para explicar. Vem aí, Raika. E aí, bro, skr. Vou explicar um pouquinho mais sobre essa lente. Os raios estão convergindo num ponto, né? Esse é o foco. Enquanto o objeto está entre o foco e a lente, vai aumentar, bro. A imagem vai ser virtual, normal e maior. E por isso que a gente usa ela para aumentar as coisas, bro. Muito hype, né? Beleza. Pode Falou, sair do mano. hype. Nice. Eu quero os holofotes só pra mim. Bem, vamos fazer um experimento agora com espelhos planos. O espelho infinito. Basicamente, o reflexo de um passa a ser o objeto de outro. Faz com que tenha esse efeito, cheio de coelhos. Deus me livre. Esse aqui também é um espelho infinito. Só que o espelho está preso num ponto fixo. Então ele gira ao redor desse eixo, formando uma espécie de círculo. Logo, esse efeito acontece, formando diversos coelhos novamente. Eu desisto. Vem pra cá, Pierre. Vem. Bem, aqui com essa bela coleção de cancha, a Brenda demonstrou como funciona um espelho plano. Bem, nele, os mares são virtuais, normais, mesmo tamanho e distância. Só que a esquerda e a direita são trocadas. Ô Pierre, eu não falo francês, não. Você não tá atrasado pra sua simulação da onda, não? Tá. Encerra meu discurso. Continuando. Bem, a lente olho de peixe, ela possui a mesma propriedade de todas as outras lentes. Só que ela consegue refratar mais os feixes de luz em diversos ângulos. Logo, as bordas são distorcidas, enquanto o centro se conserva. Quando o vidro é preenchido com água, o copo passa a ser uma lente cilíndrica. A caixa de remédio está afastada, fazendo com que a lente conjugue uma imagem invertida e real. Essa lente aqui, cujo nome eu nem sei, possui um comportamento peculiar. Ela possui 3 espelhos com um ângulo de 120 graus entre eles, de forma que cada um forma uma imagem diferente. Logo, é formada essa imagem tripla que vemos aí. Bem, essa aqui é a decomposição de cor. Nossa, bro! Muito hype, né? Olha só as cores. Vou colocar no meu quarto. Muito hype, bro. Deixa eu explicar, Beleza. por favor. Valeu, bro. Tá bom. A luz branca é composta por uma combinação de cores. Cada cor tem seu índice de refração diferente, o que faz com que o ângulo de refração seja diferente, acarretando nesse efeito muito interessante. Basicamente, quando temos um feixe de luz viajando a uma velocidade no vácuo e esse feixe entra em contato com outro meio, graças ao índice de refração diferente, a velocidade que ele se propaga se modifica. Essa alteração
causa o desvio na direção original, causando a mudança na imagem. Podemos ver aqui e aqui. Bem, gente, tentamos trazer aqui diversos experimentos de uma forma mais engraçada. Eu espero que vocês tenham gostado. É óbvio que gostaram. Exibido. Bem, fiquem em casa. Valeu, até mais. Experimento: o balão foguete. O conceito. O princípio da conservação da quantidade de movimento linear diz que todo sistema sempre conserva constante a sua quantidade de movimento linear, esta podendo ser inicialmente nula ou não. Nesse experimento, o sistema considerado é o balão e o ar que ele contém. Objetivo: fizemos esse experimento com o intuito de demonstrar e comprovar a tese que, num sistema onde inicialmente não existe nenhum movimento, ou seja, aquele sistema que parte do repouso, e então duas partes diferentes do sistema começam a se movimentar, existe uma compensação. Os movimentos ocorrem na mesma direção, porém em sentidos opostos. Ideia do experimento. O experimento consiste de aproveitar o movimento de um balão cheio quando é solto com a entrada de ar aberta de tal modo que esse movimento seja retilíneo. A ideia é de explorar a compensação das quantidades de movimento que ocorrem neste experimento. Enquanto o balão se desloca para um lado, o ar que escapa por ele se desloca no sentido oposto. Os materiais e a montagem. Para este experimento, você vai precisar de um balão, linha 2 metros ou mais, fita adesiva e canudo de refrigerante. Na montagem, é preciso que você grude o canudo sobre o centro do balão, com ele ainda vazio, passe uma das pontas da linha por dentro do canudo, coloque o balão na extremidade correta, encha o balão e solte. A forma do balão e a posição na qual se cola a fita sobre o balão são fatores cruciais para o sucesso do experimento. É aconselhável praticar um pouco para que se identifique o ponto ideal de contato, uma vez que a forma dos balões varia muito. O experimento. No experimento, podemos analisar que a partir da soltura de ar, os dois corpos possuem a mesma direção, porém em sentidos diferentes. Assim, a bexiga se move. Bom dia! Hoje nós estamos aqui para falar sobre a velocidade média, que é a variação do deslocamento de um móvel em relação a um referencial durante um certo intervalo de tempo. Sua unidade de medida é o metro por segundo e a velocidade média é uma grandeza vetorial que depende das diferenças entre a posição final e a posição inicial de um movimento. Eu coloquei aqui como exemplo uma corrida de carros que tem a mesma posição inicial e a mesma posição final, ou seja, termina aonde começa. Quando isso acontece, a velocidade média dos carros na corrida é igual a zero. Por mais que eles tenham atingido altíssimas velocidades instantâneas, não houve uma variação entre a posição final e inicial. Então, a sua velocidade média é igual a zero. A fórmula da velocidade média é a variação da distância sobre a variação do tempo. Então, a velocidade média nada mais nada é do que uma relação entre a distância e o tempo. Nesse experimento, nós temos como objetivo calcular a velocidade média de 4 carrinhos de brinquedos diferentes que saem de uma mesma posição inicial igual a zero e comprovar que, apesar de percorrerem a mesma distância nas mesmas condições, suas velocidades médias podem variar.
Nós fizemos uma tabela para calcular a velocidade média, onde dividimos a distância pelo tempo. I think I'm losing my mind, trying to stay inside the lines. Em primeiro lugar ficou o terceiro carro, em segundo o quarto carro, em terceiro o segundo carro, em quarto o primeiro carro. O terceiro carro foi o vencedor.